E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim resenhar o livro do sorteio da TBR do mês de maio, ou seja, O Diário de Anne Frank, este livro aqui que eu tava esperando me destruir e ele me destruiu por completo. Eu li esse livro aqui em tempo recorde, demorei 2 dias, né, apesar de, tipo assim, ele não ser um livro grande, ele é pequeno, digamos assim, ele tem quase 400 páginas, mas ele é pequenininho, né, tem essa diagramação confortável até, folha branca. Eu li esse livro em tempo recorde e eu levei 2 dias. Meu Deus, eu nunca li um livro da TBR tão rápido. Teve livros da TBR mais curtos que eu demorei muito mais tempo. Mas esse aqui foram apenas 2 dias. Eu li ele no físico, no trabalho. Teve um dia ele que não deu movimento, foi bem parado assim. E eu consegui adiantar bastante, se não me engano, eu fui até a página 100 ou página 150. Aí cheguei em casa naquele dia, não tinha aula, porque era feriado, né, dia do trabalhador. Não tinha aula, botei o audiolivro para ouvir enquanto eu limpava minhas estantes. Fui ouvindo, cheguei assim na finaleira, 80%, e no outro dia eu só terminei o livro. E foi isso, sabe? Li o livro em 2 dias. Foi muito legal, assim, esse tempo rápido de leitura dele. Porque eu não vi a hora de chegar no final, sabe? Eu queria saber como que ia ser a evolução do personagem, como ia ser tudo que estava acontecendo, né? Apesar de parecer que eu tô falando de um livro de ficção, a gente sabe que isso aqui é não ficção. Infelizmente, é não ficção. Mas eu já explico pra vocês o que eu quero dizer com a evolução da personagem. Então, se você quer saber a minha resenha sem spoilers, totalmente sem spoilers, do livro O Diário de Anne Frank, esse livro que é um marco histórico praticamente, e a gente tem que ter uma consciência muito grande de história, né, do mundo para entender esse livro, eu já vou pedir encarecidamente para você deixar o seu like e se inscrever no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo do vídeo. Bora pro vídeo que eu tenho algumas coisas interessantes para falar para vocês sobre aquele livrinho ali, né, mais específico esse, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, pela própria thumb e pelo próprio título, hoje eu vou estar resenhando para vocês este querido, ou não tão querido, assim né, querido, O Diário de Anne Frank, ou, pros íntimos, Kitty. Bom, como eu falei para vocês também, eu li esse livro aqui em tempo recorde, teve vezes de livros da TBR aqui dos meses que foram muito mais curtos, eu demorei muito mais, mas esse aqui, mesmo tendo quase 400 páginas, nessa edição minúscula, eu devorei em 2 dias. Foi bem chocante, mas eu queria muito saber o que ia acontecer, né? Mesmo sabendo o que ia acontecer, eu queria saber como isso ia acontecer. Bom, para quem não sabe, Anne Frank foi uma menina judia que se mudou para Holanda, em Amsterdã, em 1933, por conta da Segunda Guerra Mundial e da caça aos judeus, né, pelos nazistas, ou seja, pelo... Ela foi uma figura muito importante, né, se tornou uma figura muito importante depois que foi descoberto o diário dela no anexo secreto, um lugar que ela morava com a família para fugir do nazismo e para fugir dos horrores da Segunda Guerra. O diário dela ficou mundialmente conhecido por causa do pai dela, o Otto Frank, que foi o único sobrevivente da família aos campos de extermínio nazistas. Ele encontrou o diário e logo já publicou, né? Teve ali todo um trabalho, enfim, para isso, depois da Segunda Guerra, mas ele queria muito mostrar para o mundo todos os horrores que uma criança de 12 anos, que é a partir, né, a idade a partir que a Anne começa a escrever o diário, todos os horrores que uma criança de 12 anos sofreu até ali, os seus 14 anos durante a Segunda Guerra Mundial e durante a caça e o extermínio dos judeus em campos de concentração. Esse livro ficou mundialmente conhecido, foi traduzido, eu acho que para todos os países, todos os idiomas possíveis, e todo mundo já ouviu falar de Anne Frank em algum momento da vida, né? Várias adaptações, adaptações antigas, adaptações mais novas, tem o Minha Querida Anne Frank, Minha Melhor Amiga Anne Frank, O Diário de Anne Frank, Por Anne Frank, enfim, tem vários filmes, várias séries, várias coisas, documentários falando sobre isso. Eu acho que, tipo assim, ó, só um alienado, né, pra dizer que isso aqui não aconteceu e que as coisas que essa menina sofreu, tudo que ela viveu, todas as coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial são falsas. Só se tu tiver algum problema na cabeça, né, pra dizer que isso é mentira. Mas infelizmente a gente acaba ouvindo sempre, né, na internet, no Instagram, pessoas falando que não é verdade, que isso nunca aconteceu, enfim. Além de apoiarem, né, aquele demônio que foi o líder de tudo isso, tá? Mas o Diário de Anne Frank prova exatamente pra gente o contrário disso tudo. O contrário que eu quero dizer é que isso existiu sim, e o diário mostra e narra pra gente o olhar de uma criança até a sua fase da pré-adolescência durante esse período tão terrível que foi o... Bom, mas então agora vamos para uma resenha livre de spoilers. Na verdade, não sei se pode ser considerado spoiler, até porque não é uma história fictícia, é uma história real.
Não tem muito que eu possa dizer, tipo assim, ó, não vou contar pra vocês que vai estragar a experiência. Não, eu posso falar literalmente tudo que esse livro vai ser necessário ser lido sim, de qualquer jeito, se você saber o final ou não. Até porque a gente já sabe o final, né? Porque o diário está aqui. E quem publicou foi o pai dela e não ela. Mas enfim. Bom, o livro, né, ou seja, o diário começa assim. 12 de junho de 1942. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero que seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Comentário acrescentado por N em 28 de setembro de 1942. Até agora você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kit, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz de ter você comigo. Qual que é o contexto histórico disso? Enfim, a Anne Frank, tá? Aqui tá o meu computador do lado. Ela nasceu em Frankfurt, no mesmo lugar que a mãe dela nasceu, né, na Alemanha, em 1929. Mas ela se mudou para Amsterdã, na Holanda, em 1933, fugindo do nazismo. Ela viveu ali no bairro de Riverboat, sei lá, antes de se esconder. E entre 1942 e 1944, que é o período diário, né? Lembra que eu falei junho de 42? De 42 a 44, ela escondeu, né? E viveu secretamente no anexo secreto na Prince Grouch 263 a 267, que hoje é o museu Casa da Anne Frank. Enfim, esse é o contexto histórico só mencionando para vocês, tá? Ela nasceu então em outro lugar, em 1929. Em 1933 ela se mudou para uma cidadezinha na Holanda, né, para a Holanda, no caso, em Amsterdã. E quando começou a guerra, em 1942, ela se mudou para um anexo secreto, que era basicamente um porão atrás de um grande prédio. O pai dela, o Otto Frank, ele trabalhava ali como mercante, se eu não me engano. E aí tinha essa casa enorme de mercadorias e atrás tinha meio que um porão escondido atrás de uma estante de livros, tá? E naquele porão, era um porão bem grande, então tinham cômodos e cômodos e cômodos, que era mesmo feito para se esconder, se não me engano, para os horrores da guerra. Eu não sei, tá? Não lembro direito, não sei se isso foi mencionado. Mas, enfim, quando começou a guerra, quando começou a ter caça aos judeus por parte dos nazistas, muitas pessoas começaram a ser mortas, começaram a desaparecer, né? Ir para os campos de extermínio. E pensando nisso, já em 1941, o pai e a mãe da Anne começaram a doar os móveis das casas, né? Da casa, no caso, que eles moravam antes. E a Anne não entendia por que isso estava acontecendo. Tipo, doavam a mesa, depois doavam as cadeiras, depois doaram a televisão, depois doaram, sei lá, livros, depois doaram roupas. E ela não entendia. Até que chegou um dia de chuva, assim, chuvoso, e era o dia que eles iam fugir. Eles fugiram da casa que eles moravam numa outra rua lá e foram pro anexo secreto, né, pra loja do pai dela. A Anne não entendeu nada e se viu totalmente perdida no meio de 7 outras pessoas, né, além dela, no caso 7 pessoas, totalizando 8, totalmente desconhecidas, que ela não sabia quem era, uma outra família com outra criança, com um gato aleatório, morando em uma casa escondida atrás de um armazém de coisas. Então foi totalmente chocante para ela. E no aniversário de 12 anos, se eu não me engano, ela ganhou um caderno, né, que era para um caderno de autógrafos, né, que ela ia autografar, pedir pros colegas dela autografar na escola. Só que aí ela não podia mais sair de casa, ela não podia mais sair pra rua, ela não podia mais ir na janela, ela tinha que ficar trancada, trancafiada dentro do anexo secreto, porque se algum visse ela, ele, né, ia, enfim, ia dar merda. Então ela passou praticamente 2 anos da vida inteira, gente, presa dentro de um lugar, de uma casa, sem poder sair na rua. Vocês têm ideia do que é isso? Tá? E aí, esse caderno de anotações, esse caderno de autógrafos, ela usou para fazer o diário que ela deu o nome de Kitty, porque ela não tinha com quem conversar, ela não tinha amigos, ela tinha os pais dela, mas eles estavam passando pelo momento deles, e ela estava passando pelo momento dela, que ela não podia sair, não podia ter amigas, não podia ter ninguém, então foi o único jeito dela conseguir um refúgio, foi com o diário. Então, durante o livro todo, durante o diário todo, a gente vai ver as mudanças e a evolução da Anne. Ela começa em 42, né, 1942, falando dos coleguinhas de escola, que ela sente saudade, das pessoas que ela gostava e que ela não gostava, que ela tinha muitos admiradores, que ela não tinha uma relação boa com a Margot Frank, né, que era a irmã dela, a irmã mais velha, tipo, 4 anos mais velha, não tinha uma boa relação, elas viviam brigando,
que às vezes o pai dela era o único que entendia ela, que ouvia o que ela tinha pra falar, porque a mãe dela só brigava. Aí ela fala também que ela só queria poder ver os pássaros na rua, que ela queria ver árvores, que ela queria sair, que ela queria brincar, ouvir pessoas falando, mas ela não podia porque tinha que ficar presa naquele anexo secreto. Então, conforme o tempo vai passando, a Annie vai crescendo, vai fazendo de 12 a 13 anos, de 13 a 14 anos, a gente vai acompanhando a evolução dela no diário. Antes, ela começava muito ingênua, ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não entendia muito bem porque eles estavam presos ali. Ela sabia que os judeus, né, estavam sendo caçados. Ela tinha essa consciência, mas ela não sabia por quê. Ela não sabia como, não sabia quanto tempo ia durar. E era muito ingênuo, sabe? Tipo, falando dos colegas, falando da escola, falando de coisas assim, rotineiras, cotidianas, sempre com a esperança de, tipo assim, quando eu me casar, quando eu sair do anexo, quando eu arranjar um namorado, espero que ele seja assim, 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 assim. Meu pai e minha mãe vão ter que gostar dele, porque eu vou gostar, porque a gente vai ter. Sabe? Falando dos livros que ela lia, dos livros que ela já tinha lido 5 vezes, porque só tinha aquilo no anexo, enfim. Conforme o tempo vai passando, de 1942 até 1944, a gente vai acompanhando a evolução da pessoa, né? O amadurecimento da pessoa. Então, ela vai deixando de falar de coisas banais, né? Que, enfim, podem ser consideradas banais, e vai começar a falar sobre a guerra em si. Ela vai começar a citar né? Ela vai começar a dizer que quer, que espera logo que ele seja capturado, que isso acabe. Ela já sabe dos campos de extermínio, ela já sabe das coisas horríveis que estão acontecendo, porque ela está lendo jornais, ela já não está se interessando pelos livros, mesmos livros. Ela está indo atrás dos jornais, ela está lendo, ela está se informando sobre a guerra. Então chega o final do livro, chega o final do diário, e a Kitty deixou de ser para ela um diário onde ela conta do dia e passou a ser um caderno de esperança, sabe? Ela fala, tipo, tomara que prendam ele de uma vez, porque a gente não aguenta mais ficar aqui, eu não aguento mais ficar vendo as mesmas pessoas, mesmas pessoas, mesmas pessoas, mesmos dias, mesmas horas, mesmos minutos. E, cara, é assustador, é bizarro e é assim, ó, sabe? Dá um embrulho no estômago, porque ela tem esperança ainda, ela sabe, né, na cabeça dela que vai passar e que ela vai conseguir sair dali. Tanto que no final, foi em agosto, no dia 4 de agosto, foi o último dia do diário. No dia 1 de agosto, 1º de agosto, ela fala que falta um mês, ou tipo assim, 2 semanas, uma semana, para os campos de concentração pararem, né? Porque, tipo, foi dito lá uma notícia e tal que estavam investigando, que estavam atrás né? E, enfim, e no dia 4 de agosto, ela foi capturada. Encontraram ela, tá? Eu sei que é uma resenha sem spoilers, mas enfim, eu acho que todo mundo já sabe o que acontece. Né? A gente passa o diário todo lendo, pensando, meu Deus, tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo, mesmo sabendo o que vai acontecer no final, porque a gente já tá cansado de ver essa história. E mesmo que a gente esteja cansado, a gente precisa falar sobre isso. Ainda é um tema muito atual e a gente precisa discutir sobre isso, tá? Infelizmente a gente precisa. Aqui, eu vou ler para vocês o pós-fácil. No dia 1º de agosto foi o último dia que ela escreveu, tá? Aí, aqui, pós-fácil. Opa, aqui. Na manhã de 4 de agosto de 1944, entre 10 e 10h30, um carro parou na rua Prince Grant 263. Dele saíram várias figuras, um sargento da SS uniformizado, Carl Joseph, e no mínimo 3 membros holandeses da Polícia de Segurança, armados, mas com roupas civis. Alguém deve ter delatado. Eles prenderam as 8 pessoas que estavam escondidas no anexo secreto, além de Victor Kluger, Jonas Kleeman, mas não levaram Miep Gies e Elizabeth Voskuil, e pegaram todo o dinheiro e os objetos de valor que encontraram. Kugler e Kleeman foram para uma prisão em Amsterdã. No dia 1º de setembro de 1944, foram transferidos sem julgamento para um campo em Amersfoort, na Holanda. Kleeman, em virtude de problemas de saúde, foi solto em 18 de setembro de 1944. Continuou em Amsterdã até sua morte em 1959. Kluger conseguiu fugir da prisão em 28 de março de 1945, quando estava sendo mandado com outros prisioneiros para um campo de trabalho forçado na Alemanha. Emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto em 1989. Elizabeth morreu em Amsterdã em 83. Miep Gies ainda mora em Amsterdã.
Seu marido morreu em 1993. Nossa, dá até um nó na garganta de falar sobre isso, tá? Depois de presos, os 8 moradores do anexo secreto foram levados primeiro para uma prisão em Amsterdã e depois transferidos para Westerbroek, campo de triagem dos judeus no norte da Holanda. Em 3 de setembro de 1944, foram deportados e chegaram 3 dias depois na Polônia, em Auschwitz. Hermann van Pels, ou Van Dan, né, que era ali a outra família, o pai da outra família, segundo o testemunho do Otto Frank, que é o pai da Anne, morreu na câmara de gás de Auschwitz em outubro ou novembro de 1944. Pouco depois, as câmaras foram desativadas. Auguste Van Pels, ou Petronella Van Dan, foi transportada de Auschwitz para Bergen-Belsen e daí para Buchenwald, depois para Theresienstadt em 9 de abril de 1945, e ao que parece para outro campo de concentração depois disso. É certo que não sobreviveu, mas não sabemos a data de sua morte. Peter Van Pels foi obrigado a participar da Marcha da Morte em 16 de janeiro de 45 em Auschwitz até a Áustria, onde morreu em 5 de maio de 45, 3 dias antes de ser liberado, do campo ser liberado. Tá? Fritz Pefter morreu em 20 de dezembro de 44 no campo de concentração para onde foi transferido de Buchenwald. Edith Frank, a mãe da Anne, morreu em Auschwitz-Birkenau em 6 de janeiro de 45 de fome e exaustão. Margot e Anne foram transportadas de Auschwitz no fim de outubro e levadas para Bergen-Belsen, campo de concentração perto da Alemanha. A epidemia de tifo que rompeu no inverno de 44 e 45 em consequência das péssimas condições de higiene matou milhares de prisioneiros, incluindo Margot e uns dias depois, Anne. Ela deve ter morrido no fim de fevereiro ou no início de março. Os corpos das duas irmãs foram provavelmente enterrados nas valas comuns de Bergen-Belsen. O campo foi libertado por tropas inglesas em 12 de abril. Otto Frank foi o único dos 8 pessoas, né, a sobreviver aos campos de concentração. Depois de Auschwitz ser liberado por tropas russas, ele foi repatriado a Amsterdã, passando ainda por Odessa e Marsella. Chegou em Amsterdã em 3 de junho de 1945 e lá ficou até 1953, onde mudou-se para Basileia, na Suíça, onde morava a família de sua irmã e mais tarde seu irmão. Enfim, tá? Literalmente, enfim. É isso que acontece com ela no final e com todo mundo. É bem, né? A gente tem uma esperança ainda de que dê certo durante a leitura, mas chega no final e é isso que acontece. A gente já sabia, já imaginava, né? Eu não tenho muito o que falar pra vocês sobre esse livro. Não tenho mais nada que falar. Vocês já sabem o final e é isso. Bom, gente, mas então é isso, tá? Essa foi a resenha de Diário de Anne Frank. Desculpa se ficou longo, talvez tenha sido a resenha mais longa aqui de um livro de TBR. E a nota final que eu dou pro livro, eu acho que não deveria nem ter esse negócio de nota final nesse, né? Mas eu vou dizer que é 5 estrelas. Pela importância histórica que esse livro tem, que esse diário tem, tá? Porque, sabe, não tem o que dizer, não tem. Bom, gente, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui comigo. Continuem acompanhando o canal, que logo mais a gente vai ter resenha, né, do Entre Sombras e Mistério, Agatha Christie ou Stephen King, não sei. Vamos ter outro videozinho extra, vocês já viram um, mas vamos ter outro logo em seguida, tá? Logo depois desse daqui, desse vídeo que vocês estão vendo agora, enfim. E depois, lá no finalzinho do mês, vamos ter o Lidos do Mês. Eu espero não. Eu vou ter muitos livros pra falar no Lidos do Mês, porque eu tô lendo assim, ó, tentando bater a meta do ano passado, que foi horrível, e chegar pelo menos em, sei lá, 120 livros lidos. Será que eu consigo? Me desejem sorte. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo.